Romanos capítulo 8, do versículo 31 até o 39. Eu não sei como é que foi sua semana. Eu só sou um homem. Eu não sei se a sua semana foi de vitórias ou de derrotas. Todos nós aqui da igreja estamos no mesmo barco. Somos seres humanos. Temos nossos defeitos. É claro que alguns vão dizer que tem menos defeito do que outros, né? Mas temos os nossos defeitos, todos nós. Eu tenho alguns. O Minerval, que é tranquilinho, tem outros. O Firmino, que é muito da paz, tem outros defeitos. Todos nós temos os nossos defeitos. Mas a boa notícia que a gente quer compartilhar hoje, mais uma vez, é que tem alguém que é perfeito, Deus. Ele é perfeito. E Deus sabe de tudo. Até mesmo o que você está pensando agora. Ele sabe o que você está pensando, o que você pensou durante a semana. Se eram coisas boas, ou talvez coisas que só você pensou e ninguém mais pode ficar sabendo. Ele sabe. Ele sabe cada detalhe da sua semana. E Ele quer te segurar pela mão, assim como um pai ou uma mãe segura a sua criança pela mão e atravessa uma avenida e anda pelo meio da cidade segurando a mão do seu filho. Deus hoje quer segurar a sua mão, se você deixar, porque não é obrigado. Olha como Deus é maravilhoso. Ele nos dá essa liberdade. A gente sabe que há várias correntes. Algumas acham que Deus não dá essa escolha para a gente. Ele pega a mão e diz, vamos. E a pessoa não tem como dizer não. A linha que a Nazareno é, aliás, as linhas têm versículos que dão a entender, tanto para aqueles que acham que Deus segura na mão e leva sem perguntar nada, mas também há versículos que dão a entender que Deus está dizendo, vem, deixa eu segurar sua mão e eu vou te conduzir. Nós cremos assim. E é assim que vão as nossas mensagens. É sempre a opção é sua, de querer ou não estender as mãos e permitir que Deus te conduza. Você pode viver a vida inteira sozinho, tentando atravessar as ruas perigosas, tentando passar no meio da multidão, tentando atravessar rios turbulentos. Você pode fazer sozinho, mas é muito melhor se você segurar na mão de Deus e continuar segurando. Porque alguns, depois de segurar por um tempo, acham que agora eu sei caminhar sozinho. Já cresci um pouco, daqui para frente eu sei andar sozinho. E soltam da mão de Deus e começam a querer andar sozinho e não funciona. Mas Deus deseja conduzir você. Olha aí na sua Bíblia, Romanos 8, 31 a 39, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Paulo está escrevendo e ele diz, que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus?
Ninguém. E aí ele responde, porque é Deus quem os justifica. Quem os condenará? E ele mesmo responde, ninguém, porque é Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte, continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é que pode te separar do amor de Deus? Nada. Nada. Ele te ama e continuará te amando. E às vezes a gente encontra pessoas que perguntam, será que Deus me ama? Será que Deus ainda me ama? A boa notícia que temos hoje é que Deus está aqui. Assim como Ele estava com você na sua casa, com você no seu carro, com você nas suas atividades, Deus está aqui. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. É por isso que Ele sabe como foi a sua semana, porque Ele estava lá também. Ele não nos abandona. E eu repito, Ele quer segurar a sua mão, se você permitir, e vai te conduzir. Ele vai te orientar. Essa semana eu vi algo muito interessante, que alguém disse que Deus podia fazer as coisas sozinho. Assim como uma mãe pode ir lá para a cozinha e fazer o almoço, a janta sozinha. Nós, os homens, às vezes temos um pouquinho de dificuldade, né? Ou então a louça fica depois daquele jeito. Deus podia fazer tudo sozinho, assim como algumas mulheres aqui poderiam fazer o almoço sozinhas, mas às vezes pegam a criança e dizem, sobe aqui na cadeira, corta o tomate para mim. E a criança talvez vai cortar o tomate meio esmagadinho, né? Talvez vai dizer que é difícil cortar o tomate, talvez o almoço vai demorar um pouquinho mais para ficar pronto, mas Deus deixa a gente participar. Ele deixa a gente ver como é que funciona. Semana a pastora chamou a Laura para fazer algumas coisas, aí ela brincou com a Laura, corta a cebola, Laura. Ela disse, eu não, eu choro. Né? Eu choro. Mas é um momento de estar com a criança e ajudá-la a aprender a fazer algumas coisas. Deus quer segurar a sua mão e continuar segurando. E às vezes Ele vai te dizer, Paula, faz isso. Ele podia fazer tudo sozinho, mas às vezes Ele diz, vai lá, Paula, você consegue. Vai lá, Beatriz, você consegue. Vai lá, Toninha, você consegue. Deus me ama e Deus te ama. A Bíblia diz que Deus é amor. A essência de Deus é o amor. Deus é amor. E o trecho que todos precisam memorizar é João 3, 16 e 17, onde está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Porque Deus, o 17 diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele não enviou Jesus para condenar o Donizete, condenar a Ana, condenar o Pedro, mas sim para que a Ana, o Pedro, e eu poderia citar o nome de todos aqui, para que nós possamos ser salvos por ele. Ele me ama, ele te ama, e por causa desse grande amor, ele enviou Jesus Cristo. Hoje nós vamos celebrar a mesa da comunhão, a Santa Ceia, que é um momento que a igreja para lembrar que Jesus morreu por nós. Nós merecíamos? Não, eu não merecia. Se eu contar algumas coisas que eu fiz, vocês vão dizer, não quero mais esse pastor para mim. Mas também se você contar algumas coisas que você já fez, talvez algumas seriam chocantes. E alguns às vezes dizem, mas Deus me ama, mas eu sou pecador. Será que Deus me ama mesmo sendo um pecador? Eu vou percorrer alguns versículos aqui. Alguns dizem, eu já fiz muita coisa errada. Já fiz muitas coisas que eu tenho até vergonha de contar. Vergonha de que as pessoas saibam na igreja que eu já fiz. Será que Deus me ama? Sim, Deus te ama. E por que eu posso dizer isso? Porque a Bíblia diz que Deus te ama. Então eu só preciso crer no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus não mente. Se Ele falou que te ama, você tem que acreditar nele. Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e precisam da glória de Deus. Carlos e Fernanda já devem ter percebido algumas desobediências da Clarinha de vez em quando, né? Mesmo tão pequenininha, que a gente só vê de domingo, sorridente, mas eles sabem que algumas coisas já estão ali dentro. A tendência para fazer aquilo que não deve fazer. Meu pai contava, quando ele era vivo, que quando eu era pequeno, eu entrava no escritório dele, a biblioteca toda arrumadinha, e eu empurrava os livros lá para o fundo. E para cada livro que eu empurrava, eu falava, não. E empurrava o outro, não. Eu sabia que não era para empurrar, mas eu empurrava e eu dava bronca em mim mesmo, dizendo, não empurre o livro para trás. Eu já sabia. Todos pecaram. Todos que entraram por essa porta hoje, inclusive eu, já pecamos. E nós precisamos da glória de Deus. Romanos 6:23. São versículos importantes para você memorizar. O 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, parece até uma redundância, como se falasse o presente de graça de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sem Jesus, o que nos espera é a morte. O que teremos de pagamento é a morte. Mas se nós estivermos em Cristo Jesus, o que Deus tem para nós é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te ama. Efésios 2, de 5-6, está escrito, estando nós mortos nas nossas transgressões, porque sem Deus nós estamos mortos, somos mortos caminhando, mortos trabalhando, mortos casando, mortos tendo filhos, mas é mortos. O
que só falta finalizar, é a morte eterna. Aqui diz, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É de graça. Como dizem alguns, é de grátis, né? A salvação é grátis. Nós não conseguimos pagar. Nós não conseguimos, por mais que a gente tente consertar a nossa vida, não vai dar para pagar a salvação. Encontrei alguém esses dias que ele falou, não, eu preciso corrigir algumas coisas, depois eu vou para a igreja. Eu falei para ele, não, você tem que ir primeiro para a igreja, depois ele vai te ajudar a consertar algumas coisas. Isso foi lá no sepultamento da irmã Eunice. Eu conversei depois de pregar, eu vi que um jovem estava lá num canto e eu falei, e aí, o que você aprendeu? E ele disse que eu preciso voltar para a igreja. E aí ele disse, depois da mensagem, eu virei para minha esposa e disse, nós vamos voltar para a igreja. Nós vamos voltar para a igreja. E aí eu comecei a conversar com ele disse, não, eu vou consertar algumas coisas primeiro, depois eu vou para a igreja. E lá no cemitério eu puxei ele para um canto e disse, peraí, é diferente. Primeiro você volta para Jesus, ou vai para Jesus, para quem ainda não foi, para quem era e abandonou, precisa voltar para Jesus, entregar a vida, e aí Jesus é quem vai ajudar a consertar as coisas. Pela graça sois salvos. E diz ainda esse versículo, e juntamente com ele nos ressuscitou. Não estávamos mortos? Em Cristo, como Jesus ressuscitou, em Cristo nós também ressuscitamos com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos aqui, mas o nosso espírito está assentado em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Ainda lá em 1 de João diz, nisto se manifestou o amor de Deus. Porque uma coisa é falar que ama, outra coisa é demonstrar amor. Demonstrar amor. Demonstrar. Nos dias das mães, a Luciana estava olhando algumas coisas numa loja e um senhorzinho chegou para ela e falou, melhor do que isso é dar o quê? Um abraço. Um abraço na sua mãe. Demonstrar amor, assim, algo especial. Alguém contou de um homem que foi na loja, era dia dos namorados, e ele comprou um cartão lindo e fechou o envelope, escreveu o nome da moça do lado de fora e entregou para ela, todo feliz. Ela abriu, viu o cartão, ficou emocionada, e aí ela abriu o cartão e fechou a cara. Porque ele não escreveu nada dentro. Só comprou um cartão bonito, mas não escreveu nenhuma frase assim, nem um rostinho de um beijo assim desenhado, né? Eu para a pastora eu fazia um olhinho assim e coisa e tal. E se ele tivesse pelo menos feito um coração dentro, ela ficaria feliz, mas era só um cartão comprado. Ele não demonstrou o amor escrevendo alguma coisa. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Para vivermos por meio dele. Deus provou o seu próprio amor. Cristo morreu quando nós ainda éramos pecadores. Então, Deus te ama? Sim, Deus te ama. Mas alguns dizem, mas eu sou um crente tão fraco. Às vezes eu estou lá no alto, às vezes eu estou lá embaixo. Às vezes eu estou bem com Deus, às vezes eu não estou tão bem com Deus. Ou talvez já faz meses que eu nem vou na igreja, anos que eu nem vou numa igreja. Será que Deus me ama? É como
Os mais antigos vão lembrar que as margaridas que sofriam, que as pessoas, quando pegavam a margarida na mão, iam tirando as pétalas, dizendo: bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. E dependendo de como terminava, era se o amado queria bem ou não. Infelizmente tem muita gente que fica brincando de bem me quer, mal me quer com Deus. Será que Deus me ama? Será que Deus não me ama? Sim, Ele te ama. Mesmo que antes você orava muito, lia bastante a palavra, era usado, e hoje não está bem com Deus, Deus continua te amando. Mesmo que você faz tempo que não vai numa igreja de verdade, não para bater cartão, porque tem diferença. Não é só vir para a igreja para bater cartão e dizer: pronto, já fui na igreja esse mês. Há uma diferença quando a gente vai. Quando a gente vai de verdade. Alguns vão à igreja que funciona embaixo de uma árvore. Alguns vão à igreja que funciona dentro de um barracão de lata. Eu vi esses dias uma igreja que, lá na África, as paredes são de telha de metal. Imagina o calor e o frio. Mas o culto dentro da igreja, eu vi uma gravação, há uma diferença. Deus ainda te ama. Não precisa ter dúvida. Mas tem gente que fala: mas se Deus me amasse, não aconteceria tal coisa com tal pessoa. Se Deus me amasse, eu não perderia o emprego. Se Deus me amasse, eu não ficaria doente. Se Deus me amasse, eu não... Não é assim que a gente mede o coração de Deus, o amor de Deus. Deus te ama. Mas a Bíblia também diz, lá em Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo, Paulo está escrevendo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você está passando por sofrimento, perdeu algum ente querido, perdeu o emprego, bateu o carro, não sei o que aconteceu, teve algum problema com alguém, alguém da família foi embora. Não tente analisar as coisas e dizer: não, Deus não me ama, porque senão Ele não permitiria isso. Porque enquanto estamos aqui neste corpo, nós estamos sujeitos a muitas coisas. Para um carro bater, precisa fazer o quê? Se ele ficar na garagem, ele vira um carro samambaia. Isso eu aprendi com o Marcos, quando eu disse que queria um carro. Ele disse: a gente vai achar um carro samambaia. Eu falei: o que é isso? É carro que não sai da garagem. É alguém que comprou e só sai de final de semana. É carro samambaia. Carro que rodou pouco. Se o carro não sai da garagem, ele não bate. Mas se sair de casa, está sujeito a bater, a furar um pneu, a ter um arranhão. É claro que dentro de casa, às vezes, a bicicleta da criança também arranha, né? Ou às vezes o cachorro resolve puxar a fiação. Mas nesse corpo nós estamos sujeitos. Enquanto estivermos vivos, estamos sujeitos a muitas coisas. Mas Deus continua te amando. Pedro escreveu, e lá em 1 de Pedro 5:9, resistam-lhe firmemente na fé, certos que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Você já pensou nisso? Outros irmãos estão passando por sofrimentos iguais aos seus? Eu vou dizer um pouco mais. Alguns estão em sofrimentos maiores, que você nem imagina. Para você ter ideia, dos apóstolos de Jesus,
Estevão foi o primeiro mártir dos apóstolos e daqueles primeiros cristãos. O Estevão foi apedrejado até a morte. O Tiago, filho de Zebedeu, por ordem de Herodes, ele foi decapitado, cortaram a cabeça dele. O Filipe, um dos primeiros a ser chamado por Jesus, os historiadores, porque algumas coisas não estão escritas na Bíblia. Eu sei histórias do meu avô, mas que não estão escritas em algum lugar. Mas meu avô contou para os filhos dele, que contaram para mim, e eu contei para os meus filhos, que vão contar para os filhos deles, mas não estão escritas algumas coisas. E a morte de vários apóstolos e primeiros discípulos de Jesus foram sendo passadas de geração em geração. O Tiago, com 99 anos, ele foi martirizado, apedrejado e golpeado na cabeça, até morrer. O Barnabé foi torturado, arrastado, com uma corda ao seu pescoço e depois queimado vivo. O Marcos, relatos contam que ele foi arrastado pelas ruas de Alexandria, a ponto de ser despedaçado. Simão Pedro, a tradição diz que ele ia ser crucificado, mas ele não quis ser crucificado como Jesus, então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Está na tradição, não está na Bíblia. O Paulo foi decapitado a mando de Nero. O André foi crucificado na cruz de Santo André, que chamam, é uma cruz em X. O Bartolomeu foi esfolado vivo, tiraram a pele dele vivo e depois crucificado de cabeça para baixo. O Tomé morreu na Índia, lançado em uma fornalha. O Mateus foi cravado na terra e decapitado. Simão Zelote crucificado. Cada um deles, a não ser o João que morreu na velhice. Mas antes disso ele chegou a ser jogado em óleo fervente. Então, se você está passando por problemas e está se perguntando, será que Deus me ama? Sim, Deus continua te amando. Assim como Deus amava esses apóstolos, e eles passaram por tudo isso, mas permaneceram fiéis até a morte. Eles só precisavam fazer uma coisa: negar Jesus e dizer que César é que era o Senhor. Se eles fizessem isso, eles seriam soltos. Mas eles foram até o final, porque eles sabiam que Jesus, aquele Jesus que tinha sido crucificado por eles, tinha sido sepultado, ressuscitou. Eles andaram com Jesus durante todo aquele tempo, 40 dias, e depois ele subiu aos céus. Eles tinham certeza, Jesus é o Senhor. E mesmo sofrendo, e Deus continua me amando. Deus te ama. Deus te ama. Tenha certeza disso. Mesmo passando por problemas, mesmo passando por lutas, esses homens permaneceram fiéis. Não eram apenas homens, famílias inteiras jogadas para serem espetáculo lá no Coliseu de Roma. Aquilo que hoje só tem as ruínas lá em Roma, Coliseu de Roma, era o estádio daquela época, onde os gladiadores lutavam até que um fosse morto, a não ser que dessem liberdade para ele não morrer. Mas nesse mesmo lugar, famílias de cristãos eram colocados para serem devorados pelos leões, enquanto as arquibancadas lotadas de pessoas torcendo pelo leão, torcendo por muita coisa terrível.
aquelas pessoas sofreram, mas continuaram dizendo: Jesus é Senhor. Essa era uma das broncas dos romanos, porque para o romano César é Senhor, e as pessoas tinham que se encurvar diante de César, mas os cristãos não se curvavam. Os cristãos não diziam Ave César, os cristãos diziam Jesus é Senhor. E eu posso dizer alguma coisa para os irmãos: ainda hoje em vários países temos irmãos e irmãs que estão presos por muitos anos, e a única coisa que eles têm que fazer é negar Jesus como Senhor e Salvador, e dizer: Jesus não é nada na minha vida, e eles podem sair da prisão, mas eles dizem: Jesus é sim o meu Senhor. Esse Deus te ama, e Ele te ama muito. O que é que eu tenho que fazer? É só parar de fugir. Lembra quando a gente era criança? A gente brincava na rua, pega-pega, esconde-esconde. E às vezes era para capturar um grupo e a gente corria, até que a gente ficava sem fôlego, ainda mais eu que tinha bronquite, né? Então logo o gatinho já aparecia. Era assim que meu pai sabia quando a gente voltava, quando eles saíam de noite e diziam 9 horas na cama. E a gente brincava, e guerra de travesseiro, e não sei o que, e não sei o que lá. E de repente a gente escutava o barulho do carro e olhava no relógio, era 10 horas. O que a gente fazia? Todo mundo para debaixo da coberta. E a gente ficava lá fazendo de conta que já estava dormindo. Meu pai entrava e lá estava o Daniel. E ele dizia: vocês estão acordados. Ou então ele punha a mão em cima da televisão, a válvula, e pela temperatura da televisão ele sabia que a gente tinha acabado de desligar a televisão, porque ela ficava quente. Mas eu lembro que às vezes, depois de correr muito de alguém nas brincadeiras, às vezes tinha que dizer: eu me rendo, não aguento mais correr, eu me rendo. Talvez você está fugindo de Deus. Tem uma história verídica de um soldado japonês que, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, ele tinha sido destacado para ficar numa ilha com alguns soldados e impedir que os americanos entrassem na ilha. E aí a guerra acabou, os japoneses se renderam, mas aquele homem, lá na ilha de Morotai, o nome do homem é Hiroo Onoda, quando ele foi para o exército, ele tinha 22 anos de idade. E ele ficou naquela ilha, com sua arma, alguns companheiros, alguns morreram, alguns se entregaram. Ele ficou por 29 anos na ilha. 29 anos depois que a guerra acabou. Os japoneses já tinham se rendido, mas ele estava lá na guerra. Os japoneses tentaram até mandar aviões com bilhetinhos dizendo: pode sair da ilha, pode se entregar, a guerra acabou, tal, mas ele achou que era notícia falsa. Se fosse hoje, diria fake news, né? Ele tinha um radinho a pilha, e no radinho a pilha ele chegou a ouvir que a guerra tinha acabado, que o Japão tinha se entregado, mas ele pensou: é notícia falsa. Ficou 29 anos na ilha, no fim ficou sozinho, ainda tinha munição, ainda tinha sua arma, ainda tinha uma espada de samurai que a sua mãe tinha dado para ele se matar caso fosse ser preso, mas ele ficou lá 29 anos, porque toda notícia que chegava, ele dizia: não é para mim, é falsa. Até que um homem foi para lá, um jovem, tentou localizá-lo, e disse para ele: o Japão se rendeu, acabou a guerra. E ele não acreditou, ele disse: eu só saio daqui se o meu superior no exército vier me
dispensar do posto que me colocaram. Então aquele jovem voltou para o Japão com as fotos, procurou o governo americano e tempos depois voou de novo lá para aquela ilha, já com o superior daquele soldado que estava na ilha, que agora não era mais nem militar, era vendedor de livro. Que a guerra tinha acabado, então agora o senhorzinho era vendedor de livros, mas foi para lá, para a ilha. Contactaram de novo o soldado escondido, marcaram um lugar para ele chegar e falar com o superior, e quando ele chegou perto, o jovem disse: ó, fulano de tal está aqui, o Noda está aí. Aí lá de dentro da tenda, o superior dele confirmou se era ele e disse: aguarde. Aí o homem se vestiu, pôs a roupa, o uniforme de militar e saiu e dispensou o homem que ficou 29 anos no meio da mata, sem saber que a guerra já tinha acabado. Hoje, você pode se render. Talvez muita gente já mandou bilhetinho para você dizendo: é Jesus. Talvez muitas músicas já chegaram para você dizendo: é Jesus. Ele quer cuidar de você, Ele quer pegar você pela mão, Ele quer cuidar de você. Não, não é para mim, é para os outros, é para a Roberta, é para a Lucy, para mim não. Sim, é para você também. Essa mensagem é para você. Jesus morreu naquela cruz no seu lugar. Vamos ficar em pé. Jesus morreu naquela cruz no seu lugar, porque Deus te ama. Não importa o que você já fez. Não importa. Se você acha que o que você já fez foi muito terrível, é porque você acha que Deus não tem poder para te perdoar. Mas o Deus da Bíblia, Ele perdoa qualquer pecado. Mas você precisa confessar para Ele que é pecador. É você quem precisa ir até Ele e dizer: eu reconheço que eu já pequei muitas vezes e eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o Senhor segure a minha mão e me ajude, porque eu preciso andar contigo ou voltar a andar contigo. Preciso voltar a ter a alegria de ler a Bíblia, de ir à igreja, de orar, de cantar, de louvar, de aprender numa classe de escola bíblica. É você quem tem que voltar para Ele, ou ir para Ele. Abaixe sua cabeça. Abaixe sua cabeça, por favor. Senhor Jesus, o que o Senhor fez naquela cruz foi demonstração do amor de Deus Pai pela humanidade. E nesta humanidade toda, das pessoas que já viveram, as que estão vivas hoje e as que vão nascer, nesta humanidade nós nos encontramos. E o Senhor enviou Jesus por minha causa e por causa de todos que estão aqui hoje, ou os que vão ouvir a mensagem daqui a um dia, um mês, um ano, não sei quando, gente do Brasil e fora do Brasil. O Senhor nos ama e o Senhor deseja nos tomar pela mão. O Senhor tem enviado notícias, bilhetes dizendo: a guerra acabou, sai daí. Talvez pela internet, pregações de gente falando sobre o amor de Deus. Talvez louvores tocados na rádio, falando do amor de Deus. E às vezes a nossa tendência é achar é mentira, ou não é para mim, é para o outro. Mas nessa noite que o Espírito Santo torne essa mensagem pessoal. Essa mensagem é para mim, Daniel. Essa mensagem é para a Eidra, é para o Sebastião, é para o Manuel, é para todos nós. Todos nós precisamos ter
certeza do amor de Deus e certeza de que o plano de Deus passa pelo arrependimento daquilo que já fizemos e pela confissão de dizer: Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, e eu quero abrir meu coração e te pedir: entra no meu coração, entra na minha vida, nos meus pensamentos, nos meus planos, nos meus projetos, na minha família, no meu trabalho, nos meus estudos, de forma que de dentro para fora o Senhor possa me mostrar o que fazer em cada situação. Obrigado, Deus, por todos que já chegaram hoje, por aqueles que vão ouvir a mensagem daqui a alguns dias. Meu Pai, obrigado porque a Tua palavra diz que a mensagem não volta vazia. Essa mensagem, que já foi repetida muitas e muitas vezes, ela produz frutos. E talvez hoje aqui, neste culto, talvez alguém hoje está querendo dizer: Deus, me perdoa, me recebe de volta. Ou talvez alguém nunca fez essa oração e queira dizer hoje: Deus, eu te peço perdão e te peço, entra na minha vida. Alguém hoje gostaria de orar? Levanta a sua mão, a gente quer orar por você, a gente quer colocar, amém. Mais alguém hoje quer levantar a mão dizendo: eu quero, eu reconheço que eu preciso de Jesus, eu preciso que Ele me direcione em algumas coisas, eu quero abrir meu coração para Jesus. Alguém mais hoje? Levanta a sua mão, levanta, não tenha medo, levanta a sua mão, faça isso, faça, amém. Mais alguém? Levanta a sua mão, entrega a sua vida para Jesus. Talvez você não saiba tudo que está na Bíblia, mas Ele vai te mostrar, Ele vai te direcionar, Ele vai te conduzir. Ele só espera uma coisa: o seu convite. Aí no seu lugar, faça uma oração simples. Repita comigo: Senhor Jesus, obrigado. Vamos repetir todos, assim. Se alguém precisa fazer essa oração hoje, não vai ficar com medo com vergonha de falar em voz alta, mas vamos falar todos: Senhor Jesus, nessa noite, te agradecemos pela sua morte na cruz. Te agradecemos porque o Senhor tomou o nosso lugar. Nós é que deveríamos estar naquela cruz, mas o Senhor, por amor, nos substituiu. Eu abro minha vida, eu peço perdão pelos meus pecados, eu peço que o Senhor limpe a minha vida de tudo aquilo que não é bom para mim. Perdoa os meus pecados. Faz de mim uma outra pessoa, que eu possa viver de mãos dadas com o Senhor. Ainda que passe por problemas, o Senhor continuará me amando e cuidando de mim. Amém. Que Deus te abençoe. Tanto vocês que estão aqui fizeram essa oração com sinceridade, como os que vão fazer em casa ou no carro, ou seja lá onde for. O bom é que Deus não está só aqui, Ele está lá também. Amém?